Será que não existe algum meio de nos fortalecermos para enfrentar essa infecção que não seja ainda necessariamente por conta daquilo que está por vir e com certeza virá, que são as vacinas, são os medicamentos específicos para isso? Bom, pessoal, hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre essa situação que está envolvendo hoje o nosso planeta. Não é uma preferência minha estar fomentando pânico, fomentando terror, nem nada disso. Eu acho que diante de toda a situação de ameaça, seja de qual natureza for, temos que pensar, antes de tudo, nas nossas defesas. Sabemos que algumas situações que se impõem à coletividade, à população em geral, ao planeta, dependem de atitude conjunta, depende de reunirmos nossos esforços conjuntos para que todos se beneficiem desse bem comum. Temos observado em todos os continentes, em todos os países, os nossos cientistas, os nossos pesquisadores implementando esforços para descobrirem e desvendar tudo sobre esse inimigo que vem assolando e assustando a todos nós, que é o coronavírus. Então o que acontece? Não adianta a gente agora, nesse momento, ficar apenas exaltando esse inimigo, que é isso que nós estamos passando agora. Já sabemos que ele está aí, já sabemos o mal que ele faz, já sabemos a proporção, toda a consequência que não combatê-lo, não tomar as medidas necessárias para evitar a sua proliferação, vai custar para todos nós, como nós já estamos observando aí na mídia. Mas eu vim falar com vocês aqui uma coisa muito mais importante, que tem a ver com o uso da nossa energia física no combate a toda e qualquer doença. Hoje pela manhã, quando fazia minhas orações, eu recebi uma forte intuição para conversar com vocês sobre uma coisa muito importante, que é uma arma que nós trazemos em si pela nossa própria natureza. Não sei se vocês sabem, além de espiritualista, de esotérico, de músico cigano, eu sou um profissional da saúde, eu sou um enfermeiro formado, tenho mestrado, tenho doutorado nessa área, então eu tenho assim um profundo conhecimento sobre como cuidar do outro. Passei parte da minha vida fazendo isso e para executar esse trabalho, com certeza tive que lançar mão de muitos estudos, de muito aprofundamento. E hoje pela manhã, quando fazia as minhas orações, o que me veio à mente? Eu, conversando com a espiritualidade, fiz a seguinte pergunta: será que não existe algum meio também de nos fortalecermos para enfrentar essa infecção que não seja ainda necessariamente por conta daquilo que está por vir e com certeza virá, que são as vacinas, são os medicamentos específicos para isso? Foi essa a pergunta que eu fiz. Imediatamente me veio à mente a palavra timo. O que é o timo? O timo é uma glândula em forma de borboleta que fica aqui, ó, atrás do osso externo, bem no centro do nosso corpo, bem dentro do chakra cardíaco, nessa região aqui, ó. Entendendo? É esta glândula que é responsável pela produção dos anticorpos que estão prontos para combater qualquer infecção que tenhamos contato no nosso dia a dia. E o mais interessante disso tudo é saber que o nosso Criador, ou o arquiteto, ou o grande mestre do universo, traz esta glândula exatamente aonde? Entre o coração e o pulmão. Essa glândula, ela produz os anticorpos, principalmente os chamados os linfócitos T, que tem uma função, dentre outras, de combater principalmente os germes, as bactérias
e o vírus. E o interessante é que depois a gente passa a entender por que os idosos são mais vulneráveis à questão desta infecção pelo vírus coronavírus. Por dois motivos. Primeiro, por conta do processo do envelhecimento, que muitos órgãos passam a ter a sua função reduzida, e principalmente o timo, que com o passar da idade, ele vai diminuindo de tamanho. Consequentemente, a sua resposta se torna um pouco menor. Mas o que isso tudo significa para nós aqui, que acreditamos na energia, sabemos que o nosso corpo é energia, sabemos que apesar de ser um agente biológico constituído com as suas partículas de gorduras, a sua cadeia de RNA, a sua genética, tudo isso, quando em contato com o nosso organismo, é um elemento estranho. E o nosso corpo foi dotado de capacidade também de combater, de criar anticorpos. Em algumas situações, sabemos que, às vezes, o nosso sistema imunológico ou imunitário não está preparado para determinados tipos de ataque, determinados tipos de micro-organismos, ainda porque há necessidade de todo um reconhecimento biológico, todo um reconhecimento químico do nosso organismo, para que se construa o combate específico para esta ou aquela doença. Então, meus amigos, nesse momento em que, ao ligar a televisão, ao ligar o rádio, ao acessar a internet, nós estamos sendo bombardeados de informações que só fortalecem a ideia desse grande inimigo. Ninguém vai para a televisão para falar, olha, vocês têm dentro de vocês uma ferramenta que pode fortalecer a resistência contra esse ataque, que é a sua própria saúde, que é fortalecer o seu sistema imunológico. É isso que a gente também precisa fazer, porque enquanto eu estiver apenas num estado de reatividade, só de defesa, porque ele está aí, ele vai atacar, ele está em cima das coisas, está presente em todos os ambientes, em todo lugar que você toca, nas pessoas e tal. Enquanto eu ficar só nesta atmosfera, nesta vibração, eu também não vou me fortalecer internamente para estar pronto para enfrentar. Porque é fato, a exemplo de todos os países que já foram acometidos e ainda estão sendo acometidos por esse vírus, todos, sem exceção, entraremos em contato com esse vírus. Por mais que tenhamos todos os cuidados. Para isso, as autoridades estão pedindo, neste momento, que fiquemos em casa, fiquemos nas trincheiras, vamos dizer assim, né? Para que esse alcance seja retardado, até que outras ações, até que outras medidas mais efetivas sejam tomadas. Mas enquanto isso, você vai ficar olhando para a parede? Enquanto isso, você vai ficar olhando para o teto? Não, nós temos que agora olhar para dentro de si, olhar para dentro das nossas defesas, fortalecer aquilo que precisar, nossas armas. Então, fortalecer nesse momento o nosso sistema imunológico é super importante. E a palavra dada pelos nossos amigos espirituais é dizer o seguinte: cuida da sua defesa imunológica. E a palavra timo, que é esta glândula que está aqui, ó. Ela está aqui, ó. E interessante que ela está próxima ao coração. O que significa que temos verdadeiramente que mexer com as emoções, mexer com a nossa atitude, mexer com essa vibração, ó. Isso aqui, ó, tá? O que vai vencer esta e qualquer outra enfermidade é a força da energia do chakra cardíaco, do coração, a força do amor. Então, além daquilo que a gente pode lançar mão através dos mecanismos naturais que a própria natureza nos fornece, nós temos também que ativar a vibração desta glândula para que ela possa responder mais objetivamente a esse ataque. Por quê? Pensa bem,
Eu não sei precisar a vocês, mas o nosso corpo humano são trilhões e trilhões de células que ele é formado. E o nosso sistema imunológico também. Agora tu imagina esse caminhão de células se deixar vencer por uma única célula. Basta um vírus adentrar a corrente sanguínea para causar todo esse estrago que vocês estão vendo aí. Mas não é incoerente isso? Onde estão as nossas forças? Onde estão as nossas energias? É nesse momento em que nós estamos recolhidos que nós temos que pensar seriamente nisso. Nós temos que acreditar que ao ativar esta glândula, né, o timo, nós vamos ajudar também a ele a trabalhar a nosso favor. Nós vamos ajudar as nossas energias, as nossas vibrações, sabe, para resistir e até combater a presença desse inimigo, desse agente causador de tanto mal para a nossa vida. E essa é uma reflexão muito profunda, porque o que acontece? Não adianta, o medo não nos levará a nada. Lembra que eu falei para vocês, num dos nossos vídeos, sobre o importante que você tenha o conhecimento da realidade. Conhecemos a realidade, ele está aí. Vai dizimar pessoas? Vai. Nós sabemos disso. Mas aqueles que tiverem confiança, tiverem fé e tomarem as atitudes que tem que ser tomada no combate a esta infecção, com certeza terão mais resistência e até terão mais capacidade para vencer essa luta, ok? Então, alguns especialistas recomendam para o fortalecimento do nosso sistema imunológico, principalmente dessa glândula, o timo, alguns alimentos que vão nos auxiliar, como os alimentos ricos em zinco, que é um elemento fundamental na proteção do nosso sistema imunológico, e encontrado principalmente nos crustáceos, lula, nas ostras, principalmente alimentos de origem marinha. Esse é fundamental para o fortalecimento do nosso sistema imune. Outra coisa também, os cereais, né? Por conta da vitamina B6. Então temos que aumentar o nosso consumo nesse período de cereais, de aveias, enfim, todos esses alimentos que contenham cereais. Fundamental também para isso é o uso das frutas cítricas, que são ricas em vitamina C. E o interessante é dizer para vocês que o uso da vitamina C, ela só tem a sua eficácia como uma ação de prevenção. Então nós temos que fazer uso dessas frutas regularmente para que, quando o micróbio nos afetar, nós estarmos preparados para combater. Então, é lógico, quando você está num estado de gripe ou resfriado, que você usa a vitamina C, ajuda. Mas o mais importante é que você a utilize antes que essas coisas aconteçam, como uma barreira de defesa, tá? Muito importante para isso. E também tem alguns especialistas que recomendam suplementos que têm bactérias que são benéficas ao nosso organismo, que também estimulam positivamente o nosso sistema imunológico. E o mais importante também é a vibração, gente, da nossa mente, sabe? Porque mais do que tudo isso que eu acabei de falar aqui, o que degrada mesmo o nosso sistema imunológico são as vibrações negativas, os pensamentos negativos, a depressão, sabe? A tristeza, o medo. Então a gente tem que procurar sair dessa vibe, dessa vibração negativa, para estimular o nosso corpo num nível de positividade, de fé, de esperança, de alegria, para também estimular as nossas defesas. Por quê? O que a doença faz no nosso organismo? Nos entristece, nos deprime, nos abate. E essa é a ação principal dessa energia.
E como é que nós vamos combater? Com alegria, com resistência, com esperança, com fé, com vibração. Vamos manter, sabe, o nosso astral lá em cima. Nós sabemos que é uma passagem que nós estamos atravessando agora, que tem a função de nos levar a uma série de reflexões, a uma série de reestruturação no nosso pensar e na nossa maneira de agir, que esta, sim, é a grande mensagem universal. Estamos sendo forçados a pensarmos uns nos outros. Estamos sendo forçados a pensarmos que eu, mesmo achando que eu não tenho nada, eu posso, ao sair na rua, estar contaminando 3, 4, 5, até 10 pessoas, mesmo eu não sentindo nada. Olha a responsabilidade. Isso é pior do que aqueles terroristas que botam, né, a bomba, né, o homem-bomba, que bota aquela bomba em nome de um ideal que ele tem lá e morre lá, na frente de um banco, na frente de uma instituição financeira, na frente de uma praça, e que ele, ao morrer, mata dezenas de pessoas que não tinham nada a ver com a história dele. Olha só. Então, cada um de nós tem que ter a consciência que nos tornamos agora também isso. Nos tornamos uma bomba ambulante. Mas isso, né, é só um parênteses que eu fiz para dizer para você o seguinte. Vamos cuidar de fortalecer as nossas defesas. Vamos pensar sim que o Criador nos deu todos os elementos para que nós resistíssemos a todas as provações, a todos os desafios, a todas as ameaças que se apresentam diante de nós. Só que agora vamos mudar essa frequência. Vamos pensar o que podemos fazer por nós, a partir da nossa energia, a partir do nosso corpo, a partir das nossas células, para combater ou resistir a essa ameaça que está nos envolvendo. E aí, para finalizar, eu vou passar para vocês um exercício que é, além dessas medidas de alimentação, hidratação, de uso desses elementos que nós citamos aqui há pouco, né? Também falando da movimentação dessas energias. Então, nós sabemos, olha aqui, ó, olha aqui. Nós sabemos que essa glândula, ela se situa aqui, ó, atrás desse osso, chamado osso externo, que protege o coração e o pulmão. E ela está exatamente aqui nesse ponto. Então, num momento de relaxamento, no momento que você estiver deitado, dormindo, ou enfim, no momento das suas orações, vocês comecem a mentalizar, né, fazendo este movimento em círculo, até você sentir um calor nessa região, né, imaginando que você está ativando cada vez mais essa glândula para que ela trabalhe em seu benefício, para que ela produza as defesas necessárias para o seu corpo, para combater não só essa enfermidade, mas todas as enfermidades que porventura tenhamos entrado em contato no nosso dia a dia. Porque não há dúvida, o nosso sistema imunológico, os nossos soldados que defendem a nossa saúde, eles estão em atividade o tempo todo. Porque o tempo todo nós estamos entrando em contato com agentes que desconhecemos. E até a ciência desconhece. Mas eles estão aqui para nos defender. Então vamos fazer isso aqui, ó. Ativar aqui, em cima do osso, com a palma da tua mão, vai mentalizando coisas boas, vai mentalizando a ativação, sabe, do seu sistema imunológico, para que as suas defesas estejam ativas, prontas para combater qualquer enfermidade, qualquer doença, qualquer problema, e que aumente a sua resistência. E até porque eu quero lembrar a vocês uma coisa importante também, já falando um pouco do meu conhecimento, tá? Vocês já ouviram falar, quando você vai a primeira vez ao médico, o médico pergunta assim: doenças da infância, pergunta isso? Já teve catapora, sarampo, cachumba, varicela, etc. Por quê? Se você já teve essas doenças naquela época e sobreviveu, o teu sistema imunológico criou uma memória, uma defesa para isso. Entendeu? Então você tem aqui,
células que já estão preparadas para atacar aquele tipo de germe, atacar aquele tipo de micróbio. A mesma coisa acontece na fabricação das vacinas. Então eles pegam de alguma forma aquele agente causador, analisam os seus substratos, a sua natureza, os elementos que compõem aquilo ali e como que nós podemos utilizar este agente para estimular o nosso organismo a produzir anticorpos que vão combater aquele elemento. Entendeu? Então, assim, é importante, assim, nesse momento, que além do conhecimento, que eu acho que já está, assim, bem disseminado, sobre o agente causador do Covid-19, né, o coronavírus, é a gente fortalecer na cabeça das pessoas as defesas, que elas têm que se fortalecer interiormente, têm que estarem preparadas, não só no que diz respeito às nossas ações de prevenção, na questão de não ser um facilitador, principalmente encontrar o seu ponto de equilíbrio e força para lidar com essa situação. Bom, agradeço a atenção de todos aí, espero que todos nós sejamos vitoriosos nessa grande luta, nessa grande batalha, e vamos fortalecer as nossas energias no sentido de encontrar uma melhor solução para tudo isso aí. Um beijo no coração de todos, que Deus esteja com todos nós nesse momento e tchau!